O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum, e a liturgia que acabamos de ouvir é uma liturgia muito conhecida. Já ouvimos muitas vezes este evangelho da tempestade acalmada, do Senhor que caminha sobre as águas. Mas eu queria chamar a atenção, sem dúvida, o que mais nos chama a atenção, mais ouvimos, é quando fala de Pedro, né? Pedro que vai caminhando sobre as águas, ele começa a se afundar e o Senhor levanta. De fato, todos nós conhecemos essa parte, mas eu queria trabalhar uma outra questão que me chamou a atenção no evangelho de hoje. O evangelho começa dizendo assim: Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Foi uma ordem. Jesus ordenou aos discípulos que entrassem na barca. Ele não falou: "Olha, se vocês quiserem, podem entrar na barca." Não. Jesus mandou. Só obedece, né, quem conhece de fato a voz de quem está mandando. E eles obedeceram a voz de Jesus. Jesus mandou e eles entraram na barca. É importante nós lembrarmos aqui que a igreja, né, os padres da igreja vão nos ensinar, fazer a grande analogia de que a barca é a igreja de Jesus Cristo. A barca é a própria igreja. Mas o evangelho não fala da barca apenas. Jesus manda que os discípulos entrem na barca, mas depois que os discípulos estão na barca, o que Jesus faz? Jesus vai para onde? Para o monte, para orar, montanha. E aí eu queria falar também da montanha. A barca representa a igreja que é conduzida por Jesus Cristo, mas que é também ali guiada pelos apóstolos. Pedro, o primeiro Papa, a barca de Pedro. Mas a montanha também, ela representa a igreja orante. A barca de Pedro que caminha, dando continuidade à missão de Cristo na terra, e a montanha que ora, a oração, a igreja orante. Portanto, guarde essas duas figuras, montanha e a barca. A barca que é a igreja e a montanha também que é a igreja que ora. Mas diz a palavra de Deus que em determinado momento os ventos ficaram mais fortes, ventos contrários.
Como diz a palavra, que a tempestade ficou muito forte, justamente por causa do vento contrário. As ondas ficaram fortes demais. E diz a palavra que em um determinado momento, o Senhor Jesus, ele começou a caminhar sobre as águas por volta de 3 horas da manhã, indo ao encontro da barca, indo ao encontro dos apóstolos. E diz a palavra de Deus que os apóstolos ficaram com medo. Ficaram tanto medo que começaram a gritar de pavor. E Jesus disse uma única coisa para eles: coragem, não tenhais medo, sou eu. Este sou eu é a identidade do Senhor. Ele se apresenta assim também lá para Moisés: o eu sou, é o Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus fala para os apóstolos: coragem, não tenhais medo, sou eu. Vocês me conhecem, vocês fizeram uma experiência comigo. Quantas curas vocês viram eu realizar, quantos milagres vocês viram eu realizar na vida de tantas pessoas. Vocês presenciaram muitas curas, muitos milagres. Sou eu. Por que tanto medo? Irmãos, hoje também o Senhor fala com cada um de nós: sou eu, coragem, não tenhas medo, sou eu, você me conhece. O Senhor fala conosco nesta noite. Ele fala para mim e para você: sou eu, aquele mesmo Deus que você experimentou alguns anos atrás no seu processo de conversão. Sou eu, aquele que você pôde experimentar. Você experimentou o meu amor naquele encontro que você fez, naquele retiro que transformou a sua vida. Sou eu que estou caminhando sobre as águas. Por que tanto medo? Você me conhece, você sabe que eu posso fazer tudo. Coragem, não tenhais medo. Hoje o Senhor fala para mim e para você: meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem passado por grandes tempestades na sua vida. Eu não sei se você tem passado por grandes ventanias, a tal ponto da onda serem tão altas, quase você se afogar nessas ondas. Mas o Senhor quer dizer para você hoje, está dizendo nesta Eucaristia: coragem, não tenhas medo, sou eu. Nós conhecemos a Deus, você conhece o Senhor. Hoje Ele fala para nós isso: não tenhas medo, sou eu mesmo, eu estou com você. Mas eu quero dizer para você também que a tempestade, cada um de nós temos a nossa tempestade. Você tem a sua tempestade, você tem os ventos contrários que têm feito as ondas se levantarem a tal ponto do medo tomar conta do coração, não é verdade? Porém, Jesus fala: coragem, não tenhas medo. É interessante que o medo é uma paixão da alma. Todos nós temos medo, o medo é muito comum, é natural entre nós. Porém, existe um medo que não é o medo de Deus. Na verdade, quando o medo nos paralisa e nos impede de vermos a Deus, esse medo não é correto. Não podemos paralisar no medo. Na verdade, não existe nenhum medo que seja de Deus, não é? Mas a gente pode perceber que o medo era tão grande que aqueles discípulos que já fizeram uma experiência com Jesus, que conheciam a Jesus, que viram os milagres do Senhor, assim como nós também conhecemos a Jesus, vimos os milagres que Ele já realizou, as curas que Ele realizou. Só olhar para a nossa própria vida, nós somos um milagre vivo de Deus. A sua vida é um milagre de Deus, nós somos um milagre dEle. Nós já vimos tantas maravilhas do Senhor realizando. Porém, o medo daqueles discípulos que conheciam a Jesus, que caminhavam com Jesus, era tão grande. O medo faz tanto mal ao homem, que aqueles discípulos que conheciam a Jesus, ao olhar para Jesus, não viram Jesus, viram um fantasma. O medo transforma Jesus em fantasma. O medo transforma a presença viva e poderosa dele num grande fantasma. Mas Jesus falou para aqueles homens: sou eu, não tenhas medo. Isso é importante, saber que o Senhor também está cuidando de tudo na nossa vida. O Senhor está olhando por tudo, seja qual for a tempestade que estivermos passando. Mas eu quero dizer para você,
A tempestade, se ela chegou, se estamos passando por uma tempestade, tenha certeza que a tempestade não é para sempre, ela vai embora. A tempestade vai passar, mas ela é necessária para poder também amadurecer a nossa fé. A provação, a tempestade prova a nossa fé, para nós sabermos até que ponto estamos amando a Deus. Irmãos, cá para nós, não é? Quando tudo está muito fácil, não tem sentido algum na nossa vida. Quando as coisas estão muito fáceis, seguir Jesus numa facilidade é muito bom. Mas quando vem a tormenta, quando vem a dificuldade, aí que são elas. Aí que a gente, nossa, o que fazer? Lembra como o padre falou no início? Jesus pediu que os apóstolos entrassem aonde? E a barca representa quem? A igreja. Atenção, a tempestade que estamos passando, a tempestade que estamos vivendo, nós só iremos superá-la dentro da barca. E a barca é a igreja. É triste quando nós achamos que não precisamos da igreja, que não precisamos estar na barca e que nós podemos caminhar sozinhos. Jesus não deu opção para a gente. Jesus falou para os apóstolos: olha, tem aquela barca ali, tem aquela outra barca ali, ó, tem aquela barca ali no meio. Você pode escolher qual a barca que você quer. Se não quiser nenhuma, fique tranquilo também. Você é livre para escolher a barca ou não escolher. Jesus falou isso? Jesus foi enfático. Ele mandou que os apóstolos entrassem na barca. Mas por que ele mandou que entrasse na barca? Porque Jesus sabia que a tempestade só seria superada se estivermos dentro da igreja, dentro da barca. Irmãos, a tempestade que estamos passando, que estamos vivendo, não é longe da igreja que nós vamos superar. Não é se afastando da igreja que nós vamos conseguir vencer, é dentro da igreja. Vocês perceberam que a tempestade era muito intensa, que as ondas eram muito altas, mas eu pergunto, a barca afundou? A barca, ela virou? Não. Quem está dentro da barca não será naufragado. Quem estiver dentro da barca não vai afundar. Jesus pediu que todos estivessem na barca. Entrem na barca, mesmo que a tempestade seja forte, mas a tempestade é para provar a nossa fé, para sabermos até onde estamos amando também a Deus, para sabermos se estamos sendo fiéis a Ele, mesmo no tempo da tormenta. E depois o Senhor vai nos ensinar que na barca, o que aconteceu ali? Na barca, os discípulos puderam avistar Jesus salvando a Pedro, que estava o quê? Afundando. Na barca, a gente pode experimentar o Deus que salva quando nós estamos afundando. Dentro da barca, a gente vê a tempestade acontecer, mas quando nós estamos dentro da barca, o Senhor está protegendo a cada um de nós, porque Ele mesmo disse: não tenhas medo, coragem, sou eu. Ele está conosco na barca. Depois, irmãos, a tempestade que estamos vivendo e passando, cada um com a sua tempestade, cada um com a sua luta, cada um na sua dificuldade. Como que nós vamos superar? Como que nós vamos passar da tempestade à bonança? O Evangelho hoje vai nos ensinar também um caminho eficaz para nós passarmos por essa tempestade. E muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer. O Evangelho nos ensinou. O Evangelho termina dizendo assim: os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Primeira condição: entrar na barca, obedecer à voz de Deus. O Senhor depois falou: pronto, já que vocês me obedeceram, agora vocês podem sair da barca. Ele falou isso? Jesus falou para sair da barca? Mesmo com a tempestade, não pode sair que está perigoso. Sai da barca, vão para a terra. Jesus falou isso? Não.
mesmo na barca tenha coragem, porque eu estou contigo. Mesmo na tempestade, mesmo no mar revolto, mesmo nas ondas fortes, coragem, não saia da barca, não tenhas medo, porque eu estou contigo. É melhor estar na barca com a tempestade do que aparentar estar seguro na bonança sem Deus. A tempestade com Deus é muito mais seguro do que você em solo e sem Deus. Permaneçamos na barca. Depois, outro critério, o Evangelho diz, eles se prostraram diante de Deus. Prostração. O que significa prostrar? Adorar. Intimidade com Deus. Comunhão com Deus. E a comunhão com Deus precisa ser todos os dias da minha vida. Como que está, irmãos, a sua adoração a Jesus? Tem adorado Jesus? Ah não, padre, eu não estou adorando Jesus porque não está tendo adoração na igreja. Mas quem falou que eu tenho que adorar Jesus só dentro da igreja? Lembra da passagem bíblica? Se não me engano, se não foi a penúltima missa que tivemos aqui antes da pandemia, o Evangelho do Senhor Jesus vai dizer assim: o Senhor espera homens que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aí 4 meses sem adoração ao Santíssimo Sacramento. Então você não adora mais Jesus? Parou a adoração? Se não adoramos a Jesus, adoramos a outras pessoas. A quem estamos adorando? O Senhor espera homens que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4. Adorar, o que significa adorar? Se prostrar diante dele, obedecer à voz de Deus. A intimidade com a leitura da palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ali adorando Jesus, porque a palavra, quem está falando comigo é o próprio Deus. Assim como nós comemos todos os dias, nós precisamos também nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Precisamos rezar o Santo Terço. Irmãos, nesse tempo de pandemia, Deus quer nos ensinar a 2 palavrinhas importantes. O Evangelho disse, Ele mandou a obedecer a Deus, obediência. A obediência nesse tempo de pandemia. E Deus tem hoje, o padre já falou aqui, se não foi semana passada, foi retrasada, mas Deus hoje pede a obediência e a igreja hoje tem uma boca, o Espírito tem a boca que é a boca do Espírito, que é a boca do Papa Francisco, é a boca do Espírito para nós. Obediência no tempo de pandemia, ouçamos a voz da igreja, ouçamos a voz de Deus que fala conosco por meio dos pastores. Nós não podemos viver numa igreja isolada. Eu não posso pegar um barquinho quando Deus nos dá uma barca. Eu não posso querer pegar um barquinho teco-teco para poder ficar andando. Deus não deu opção, me deu uma única barca, a barca de Pedro, a igreja católica apostólica romana, e não tem outra igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Se não está satisfeito, a porta é a serventia da casa. Não existe outra opção. A igreja de Jesus Cristo é a barca que Jesus hoje pede, entrem na barca. Nesse tempo de pandemia, entre na barca, ou estamos, ferrados. Entrem na barca, a barca de Jesus Cristo, a barca que tem tempestade, que tenha ondas fortes, mar revolto, mas nós não afundamos, porque Ele nos dá coragem. Ele está conosco, Ele se apresenta a cada um de nós. Entremos na barca. E eu repito, não existe outras barcas, não existe, a única barca que Ele deu é essa, a barca que Ele mesmo fundou, a barca da Igreja Católica Apostólica Romana. Agrade ou desagrade, não tem outra barca. E é na Igreja Católica, na barca que o Senhor está nos dando, é onde nós vamos ali passar do medo, do grito eufórico dos apóstolos com medo de Jesus, a um coração valente e adorador. O Evangelho começa com a obediência dos apóstolos, o desespero dos apóstolos,
mas termina com a prostração e a adoração dos apóstolos. Essa é a igreja do Senhor, é a barca de Pedro. É o padre que fala isso? É a igreja do Senhor, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Hoje nós somos chamados a entrar na barca, a ouvir a voz de Deus. Não existe, Deus está me revelando, então vou fazer isso. A revelação já foi feita, Jesus já foi revelado. A interpretação da palavra de Deus se dá pela igreja, pelo magistério da igreja. Nós não podemos ter barquinhos teco-tecos por aí para poder querer interpretar. A igreja de Jesus Cristo, o magistério da igreja, estejamos em comunhão, porque ainda que a tempestade venha, ainda que uma revolta aconteça, mas nós não afundaremos, porque o Senhor está conosco e Ele não vai nos abandonar. Aguentemos firmes, perseveremos com Ele. E eu repito, é melhor estar no barco cheio de tempestade, balançando demais, mas com Jesus, do que estarmos muito autossuficientes, seguros de nós mesmos, com o pé na terra, sem Jesus. No final, nós vamos ver que aqueles que passaram pela tormenta, que perseveraram até o fim, esses verão a glória de Deus se manifestar. Queridos irmãos, que a Virgem Maria, mãe da igreja, interceda por nós, para que possamos estar em comunhão com a igreja, amar a Deus, adorar o Senhor, na profunda obediência à sua igreja. É muito fácil dizer que ama a Jesus, mas não obedece o que Ele pede. Amar a Jesus, mas sem obedecê-lo, alguma coisa está errado. E eu termino dizendo, o padre disse que o Senhor nos pede na pandemia 2 pontos importantes. O segundo ponto é a disciplina. A primeira, obediência. Segundo, é a disciplina. Adoremos ao Senhor. Se não podemos hoje adorar Jesus na Eucaristia, nós podemos adorar Jesus no silêncio do nosso quarto, adorar o Senhor na nossa alma, adorar o Senhor na leitura da palavra, adorar o Senhor na intimidade oracional. E com a graça de Deus, em breve, no tempo dele, voltaremos a adorar o Santíssimo Sacramento. Mas hoje, o Senhor espera adoradores de espírito e em verdade, para quando for adorar o Santíssimo Sacramento, os adoradores em espírito e em verdade possam adorar com muito mais força, com muito mais veemência do que adorava antes da pandemia. Permaneçamos na barca de Pedro, mesmo que seja difícil, permaneça, porque Deus é fiel e Ele mesmo nos disse: coragem, não tenhas medo, sou eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.